Olá, talentos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NaniCast Podcast. E hoje vamos conhecer, entrevistar diretor de cinema e de TV também. Ele vai explicar para vocês como é o mercado do audiovisual. Com vocês, Alexandre Klempler. Falei seu nome certo? Como é que foi? Olá, falei, eu sabia, gente, eu fiquei decorando, eu fiquei falando aqui para saber como que eu ia falar o nome dele, e aí ele me explicou, e eu falei, eu vou falar Klempler. Aí vocês entendem, ele vai falar mais bonito, vocês vão ver como é que fala certo. Seja bem-vindo. Obrigado, Klempler. Klempler, viu? Agora eu aprendi. Vai, não aprendi ainda. Ai, não, eu vou ter que fazer umas aulas. Gente, eu não sou atriz. Não se preocupe. E tem que ser natural, assim, sabe? Então, vocês têm que ver que eu falei também errado, é isso. Vamos lá, Alexandre, se apresente, como é que foi a sua trajetória. Nos conte quem é você. Obrigado pelo convite, Nani. Obrigada. Eu sou Alexandre Klempler. Klempler. Ai, falei direito. Eu sou diretor de novela, de televisão, né? Cinema, eu tive uma passagem muito rápida pelo cinema. Quero ainda retornar, mas eu estou ainda muito focado no mercado audiovisual, de televisão mesmo. Então breve, eu já estou profetizando você para o cinema. Quem sabe, né? Porque para mim, eu já tinha visto você já com obras. Você vê, eu já estou assim, tipo, já vendo o futuro. Você vê como é que eu estou? E você em breve vai estar com algo no cinema. Pode ser. Aliás, o cinema é uma coisa que a gente pode conversar muito aqui, né? Saber como é que vai ser o futuro do cinema, né? Exatamente. Porque o cinema dentre as manifestações audiovisuais, é a que está mais em risco ultimamente. Está aquecida, que vai acontecer? Mas está uma loucura. O que vai acontecer com as tradicionais salas de cinema, né? Vamos conversar sobre isso, né? Tá. No caso da sala de cinema. Salas de cinema. Sim, a sala de cinema está bem preocupante mesmo. Né? O que vai acontecer? A gente tem que incentivar os talentos a irem ao cinema, irem ao teatro, para ficar aquecido o nosso mercado, né, gente? Precisa. E não é só ficar nos streaming, só em casa assistindo, que também é muito bom, muito gostoso, claro, mas não dá. Precisa sair, ir à sala de cinema, né? Aí comer a pipoquinha. Aquele ambiente é maravilhoso. E nos conte como é que foi tudo quando você começou as novelas. Fala sobre quais foram as suas novelas. Olha, eu comecei na Globo em 2001. Uau. Eu entrei lá na novela A Padroeira, mas ainda como um oficineiro, né? Quer dizer, um estagiário lá. Mas eu já sabia que eu queria trabalhar com televisão desde os 11 anos de idade, né? Desde muito pequeno eu queria ser diretor de novela, né? Aí eu me preparei. Com 11 anos? Com 11 anos. Foi engraçado, foi curioso, profético, assim. Profético mesmo, que legal. E aí, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu sou da Serra, sou de Petrópolis, né? Mas quando eu pensei em me preparar para trabalhar em televisão, eu sabia que São Paulo tinha uma formação muito boa, que era na Universidade de São Paulo, né? Então, me preparei para a ECA, para a ECA da USP, né? E fui lá, fiquei 4 anos lá, mais 2 ainda trabalhando lá dentro. E aí eu preparei a gente fez a primeira vez que a gente fez um sitcom universitário dentro da USP, né? E isso chamou a atenção lá da Globo, por incrível que pareça. E aí quando fui lá bater na porta da Globo, eles olharam, viram aquilo como um indício de que alguém que realmente empreende, né? Que coloca os seus projetos para acontecer, né? Isso é uma coisa muito importante, que, aliás, é uma coisa que a gente tem que falar também, né? Acho que a gente está num momento que os atores, os artistas, eles têm que ser um pouquinho empreendedores das suas carreiras, né? A gente não consegue, principalmente atores, né? A gente não consegue mais ter agora um ator que não pensa no roteiro, que não pensa em direção, que não pensa em câmera. Na hora que vai fazer um self-tape, ele tem que entender um pouco de iluminação, de captação de som, ele tem que entender de mais coisas, né? É um pouco cruel, está exigindo algumas qualidades, algumas características que nem todo mundo tem, né? Mas é aquela coisa, né? Precisa estudar. Né? Eu costumo falar que os atores já estão num lugar assim confortável de fazer o que gostam na vida, né? Então, vamos ter um pedacinho que vocês não gostam, é tudo bem, né, gente? Tem que fazer, né? Porque se você entender os outros... no caso, saber direção, fotografia, luz, enquadramento. Vai ajudar a ele mostrar a arte dele também, mostrar a atuação. Eu sempre defendi isso. Eu acho que o ator
principalmente o ator de televisão, né? Que entende da luz, da câmera, ele se posiciona melhor para ser mais bem captado pela câmera, ele ajuda o processo de edição do diretor. E quando você vê, ele é um cara que está ajudando o processo como um todo a ser mais rápido, mais produtivo. E aí você entende por que um ator é sempre escalado novamente numa próxima novela. Porque quando um diretor faz uma opção por um determinado ator, não é só pela qualidade artística, não é só pela entrega artística, é por toda a confiança que esse profissional construiu na novela anterior e na que veio antes, e que na veio antes, sabendo que essa pessoa vai chegar no horário, vai ter o texto na ponta da língua, vai entregar aquilo que a gente conhece, que ele sabe fazer, vai ser uma pessoa agradável, que vai conviver durante um ano com a equipe e vai ser só alegria. A gente sabe que a gente vive mais tempo entre os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Então, se você não tem pessoas que... né, se você não levar isso em consideração também como uma das variáveis na hora de escolher o teu elenco, você vai pagar um preço, porque vai chegar no meio da novela, vai ter um desgaste ali. Então, acho que é interessante os atores entenderem que não é só uma questão de entrega artística, tem mais, né? Convívio, né? É um convívio. Empatia com todos, com a equipe. Exato. Todo mundo tem que se agradar. Energia. Entendeu? Um ator que entende de continuidade ajuda o continuista. Porque o continuista, coitado, é um trabalho, mas assim, é insano. Assim, palmas para vocês, continuistas da Globo ou de todo o mercado audiovisual, porque é um trabalho muito intenso, muito difícil e que muitas vezes vocês não dão conta. Quando você tem um ator que entende de continuidade, ele ajuda tanto o continuista, porque também ele sabe que, no final das contas, se o erro de continuidade aparecer, quem vai pagar o mico vai ser o ator, não vai ser o continuista, né? O público leigo não fala, olha, o continuista errou aqui, né? Vai falar, nossa, essa cena da Nani tá fora de... né? Tá uma coisa errada, né? Ninguém sabe o que foi feito, quem fez, quem... Então, são muitas pessoas envolvidas. E tem que ter esse espírito de equipe e tem que entender um pouquinho do trabalho do outro para ajudar o outro, entendeu? Porque, assim, quem já viveu um set de gravação de novela sabe quão intenso é, quão rápido é. Não dá tempo de pensar muito, né? É fazer. Você pensa na pré-produção. Quando você tem ali os 3 meses antes de começar a rodar, para nós diretores, então, quase um ano antes de começar a rodar, ali é um momento onde você pensa, onde você faz a concepção da obra, onde você exercita todas as possibilidades, né? Estuda. Na hora da primeira gravação, deu o primeiro gravando. Cara, assim, não é tempo de você ficar pensando e redesenhando o personagem. Isso já foi. É outro processo. É o que eu falo para os talentos. E tem que tomar cuidado, porque na hora que você é escalado, você não vai ter um diretor para te ensinar. Você tem que ter vir pronto. É isso que você não entende. Não. Ele está lá, ele quer ver. Não. Acontecer. E aí, o que você vai entregar? Se você não está funcionando... E os coitados dos atores que fazem participações, então, esses ficam muito vendidos, porque eles não participaram desse processo anterior de construção de uma história, de uma novela, né? Então, eles chegam meio sem saber quem é a equipe, mal conhecem o diretor, não sabem da história, não têm intimidade com os outros personagens, e você exige rapidamente alguém ali, a participação que ela seja brilhante. E o que você sugere para essas pessoas que, no caso, faz uma participação num projeto que já tem os protagonistas, já tem todo mundo, e eles só vão fazer uma cena? Eu acho que, assim, no mínimo, é você assistir alguns capítulos antes, você saber o que está fazendo, né? Claro. Assim, tentar... Eu acho que eles sabem, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo. Não sei, já vi alguns... Que nem assistiu a novela, nem assistia, nem sabia. É isso que eu falo, eu não acredito. Eu fiz um teste, pedi um self-tape uma vez para uma atriz minha, e era para uma série. E eu falei, olha, é uma série bem forte, tem tal... Eu falei, o mínimo, ela tinha que ter assistido a série, porque é uma série que já existe e está na 3ª temporada. E depois ela veio me falar, eu não assisti a série e fiz o teste para você. Eu falei, por isso você não passou. Claro. Não tem como. Aí, eu falei, é óbvio, eu não acredito que você nem perdeu um pouquinho do seu tempo para assistir a série, para você entender. Entendeu? Então, as pessoas... Elas não têm foco, elas acham que vai vir tudo lindo e maravilhoso. É complicado. E o que você... Qual é a sugestão, a dica, ou algo para ver se abre um pouquinho a mente
dos talentos, no caso? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente saber, é muito difícil o ator fazer essa pergunta de maneira genuína e responder para si essa dúvida. Por que eu estou aqui? Eu quero ser famoso ou eu quero realmente trabalhar como ator? Quero interpretar, quero, sei lá, informar a sociedade sobre alguma coisa, quero ensinar alguma coisa, quero emocionar as pessoas, ou quero só aplausos? Pode ser também. Às vezes eu quero ser só aplaudido, entendeu? Mas, assim, e tem gente que só quer ser famoso mesmo, só quer ser reconhecido na rua. Eu acho que aí já você começa a separar as coisas, entende? Porque a pessoa que quer ser famosa, é muito pouco provável que ela realmente estude, queira Sim, crescer, é verdade. entendeu? Dá para perceber. Dá para perceber, entende? Eu acho que um artista que encara essa profissão não pela fama, acho que ele se dedica mais. Eu acho que ele se debruça mais, entende? A segunda coisa que eu diria é assim, por mais que a gente entenda que o caos é importante na cabeça de um artista, porque do caos nascem ideias inusitadas, Personagens. né? Personagens, né? Se você quer encaixotar muito o artista, né? Você perde um pouquinho desse orgânico que é interessante. A vivência, as coisas que ele vai trazer. Mas é difícil você encontrar um equilíbrio tentando resgatar um pouquinho só da disciplina dele, porque é tão importante a gente ter um pouquinho de disciplina só. Televisão, sabe, chegar no horário, ter estudado o texto, as coisas que... Não, e que é engraçado, pelo menos para mim, disciplina, horário, e você ter feito a sua parte, já que é o seu trabalho, eu acho que é o mínimo. E tem gente que entrega, que eu falo sempre isso, né? Dá de ombro, entrega os testes assim, tudo de ombro, vou lá. E aí, eu como agência, eu tenho uma equipe, é inacreditável quando chega um self-tape. A gente tem que estar editando, arrumando, para poder ficar apresentável para o cliente. Isso não é o nosso trabalho, mas é o nosso nome. A gente fica com vergonha de entregar daquele jeito, e a gente sabe que a pessoa tem um potencial e a gente acaba fazendo isso. Mas não é justo, porque a pessoa ela já tem que se entregar e fazer o certo. Exatamente. Às vezes a vida também ensina isso a força, né? Isso, né? Você... A duras penas, estava procurando o termo. Porque, às vezes, você entra num processo louco como é a televisão e você é engolido pela máquina, né? Sem porque dúvida. A televisão não vai parar por você. Então, se você vier cantar de galo, achar que tudo bem chegar um pouquinho tarde para fazer uma impressão, na hora eu pego o texto, você vai ser engolido. É que nem um rolo de compressor. E aí você fica para trás. Então, chega uma hora que você me pega no tranco. Você fala, opa, peraí, se eu não treinar um pouquinho da minha disciplina, eu realmente vou ser expelido aqui, né? Sem dúvida. E isso, o papel que Malhação tinha na construção de atores da Globo era um pouco por aí. Eu trabalhei em Malhação e era genial, porque era uma espécie de tubo de ensaio. Uma escola, tanto que a maioria depois foram para novelas, porque ali era uma escola. Além de uma escola, um filtro também. Porque tem gente que adianta a escola, tem gente que simplesmente não tem jeito. Então, ali você vai achar quem é que queria ser famoso, quem é que realmente tem o talento, quem vai ser lapidado, né? Isso. Então, assim, sem dúvida, minha opinião, que faz falta realmente um lugar como Malhação para criar essa escola/filtro, né? E eles pararam, você pode falar, você sabe por quê? Não sei dizer, não sei. Porque realmente era uma escola e eu acho que Mas eu acho que ajudava. é uma questão de audiência, uma questão comercial, acredito eu, né? Agora, tem uma coisa curiosa também que eu tenho defendido ultimamente, que esbarra nessa questão dos seguidores, né? As pessoas hoje é um tema que está em voga, né? A questão do número de seguidores de um artista e, principalmente, por que alguém que surge na internet pode vir e fazer televisão, né? Isso é uma das grandes questões hoje em dia, né? Principalmente muito forte, para os atores, né? E aí eu lembro, e aí eu tento voltar um pouquinho atrás e entender que, década de 80, a questão era com modelo. Não, mas por que o modelo está fazendo? Por que o modelo... Verdade. E você realmente tem na história da dramaturgia grandes modelos que se tornaram grandes atores e atrizes, entendeu? Então, é natural, a gente tem um preconceito, mas
as pessoas podem eventualmente vir daquele lugar, né? Aí na década no início dos anos 2000, né, veio a questão do Big Brother, né? Se a gente tivesse fechado as portas, a gente não teria a Grazi hoje, entendeu? Então, tudo bem, você teve, não sei, por volta de 250 brothers que já saíram por aí, e você lembra de 4, 5, né? Que se destacaram, que se que destacaram, estudaram. né? Que estudaram e tal, né? Então, sempre vai ter essa resistência. E agora, essa questão dos youtubers ou influencers, né? E eu costumo dizer o seguinte, o que a gente fazia em Malhação antes? Quer dizer, a gente, né? A TV Globo fazia em Malhação antes. Identificava possíveis talentos, né? Do ponto de vista artístico. E na Malhação, você testava a aderência popular dele. Era o filtro também. Verdade. É só ali que você ia conseguir medir algo que até então não tinha como medir, que é a popularidade daquele. Porque tem uma coisa que é mágica ali, que você não sabe. Quem vai eleger o sucesso de um ator ou de um artista é o público, no final das contas. Como diretor, sempre. Não é o público. Os influencers até hoje. Então, mas quem que elege? Então, mas é o público. Antes do influencer, que não existia o influencer, que não existia, você tinha que arriscar para ver em Malhação quem que ia ter essa aderência popular. Aí você falava, ok, agora eu tenho um bom artista com aderência, posso levar ele adiante. Hoje, o processo está invertido. Você descobre primeiro quem tem a aderência para depois tentar desenvolver ele como artista. Entende? Então, assim, eu acho que só as coisas se inverteram um pouco. Para bem, para mal, não sei, mas foi uma reacomodação do mercado. Eu acho que a gente tem que entender que é assim. Mas você acha que, no caso do mercado, a TV está perdendo audiência, então eles acham que pegando os influencers vai chegar um público que não chega para a TV aberta? Sim, sim. Agora, de novo, isso ainda está em estudo, né? Está em formação. Ninguém tem a resposta definitiva para isso. Todo o mercado audiovisual está num momento de acomodação, ele tá plástico, ele está maleável agora, né? O que é bom, as oportunidades surgem nesse momento, né? Quando você tinha a década de 70, 80, a TV Globo hegemônica e mais ninguém, ali não tinha oportunidade. Hoje você tem as oportunidades em ebulição, né? Tudo bem, a gente fica meio perdido, né? Procurando onde é que estão, né, as oportunidades, mas elas estão aí. Tá? Então, cada um pode agora trazer, e por isso eu falo, o momento de empoderar os atores para trazerem seus projetos, para trazerem sua contribuição. Né? É a pro do Telo Ribeiro. A gente estava conversando sobre isso no Instagram. Não, fala, fala o Instagram dele, que eu esqueci como é que é, mas é demais. É produtora, né? E não sei, se puder colocar depois na legenda aqui. Gente, na legenda. É demais. Tudo que ele fala é o que nós recebemos. Eu falo, gente... Não, quando que eu posso entregar o material? Não, daqui um ano. Não, são coisas assim... você quer o material agora? Não, entrega daqui a um ano. Uma coisa assim que eu falo, gente, exatamente isso que eu já respondi. A profissão de vocês é muito sui generis, né? A profissão é muito específica, né? Gente, assim, eu ficava assim, não acredito. Então, ele fala justamente para que vocês se sintam representados exatamente. naquele personagem, né? Muitas vezes eu queria ter falado isso, né? De falar, mas esse jeito engraçado e harmônico é legal, porque senão você chega a falar de uma maneira grossa e a pessoa se sentir ofendida. Não, imagina, não. Olha, precisa entregar o material. Não, posso te entregar quando? Não, entrega quando você quiser, não precisa. São coisas assim que são tão óbvias que a pessoa faz umas perguntas que eu falo, não, ela tá de brincadeira. Então, coisas que a gente ri ao mesmo tempo. Mas eu falo, sabe o que é? Falta de atenção. Na maioria das vezes. É que o óbvio é fogo, né? Para nós que estamos no mercado há muito tempo, tem coisas que realmente são óbvias, né? Mas os atores que às vezes estão começando, tem coisas muito diferentes. Como eu falei antes, é uma profissão muito sui generis, né? Tem coisas que não são iguais em nenhuma outra profissão, né? É verdade. E você descobre, às vezes, alguns talentos, cara, que não tem o background nas artes, que às vezes é um advogado, um linguajar médico. até de falar exatamente. Quando eu estou fazendo agora mesmo, um dentista. Então, aí a gente coloca, né? Vou precisar de dentista, sabe? Me manda o seu material.
oi? Que material, né? Exatamente. Tá certo. O que é material? No caso desses, eles não sabem mesmo, aí você tem que explicar o que é, olha, para te apresentar. Isso, aí eu concordo, falo perfeitamente. Mas quando é um ator e uma atriz, nós exigimos mais. Claro, eu entendo. Entendeu? Aí a gente fala, não. Se não é ator e atriz, óbvio, as perguntas óbvias. Aí eu falo, claro, responde com certeza, porque não é o mercado deles. Porque eu trabalho com advogado, com todo esse tipo de pessoas, assim, que não estão no mercado do audiovisual e que às vezes a gente precisa mostrar algo de verdade. Mas quem estuda ou que está querendo estudar... Tem que saber. 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 Mas aí, Nani, eu vou de novo colocar um pouquinho a responsabilidade... talvez em nós ou nas escolas que formam. Também. Acho que a formação ela não traz o que é a vivência real dentro dos estúdios. Pelo menos na Globo, nos 20 anos que eu estive lá e as 15 novelas que eu fiz lá, eu sentia muitas vezes que o ator que estava vindo fazer uma primeira vez uma participação ou um papel, ele estava absolutamente perdido ali naquele universo técnico. Fora, né? Verdade. E eu falei assim, mas espera aí, você é formado nessa faculdade, nessa universidade, nesse curso, com isso aqui, e você não sabe qual é para qual câmera você está interpretando nesse momento? Não. Que não teve vivência. Você não sabe que tem 4, vez. aqui tem 3 câmeras, aquela ali é a tua câmera do close, aquela da outra ali é do close do teu, com quem você está contracenando, aquela ali deu um geral. Ela, não, mas para que eu preciso saber disso? Para tudo. Você precisa saber. Você sabe qual é a luz que você tem que entrar, sabe como é que você não está na luz, sabe que... Não. Você sabe onde é que é a boca de cena. Então, a gente fala assim, peraí, será que a formação tá errada? Será que a gente tem cursos audiovisuais precisa ter bons agora, exatamente, no mercado, entendeu? Eu acho que a gente ainda sofre de uma carência de bons cursos de audiovisual. Curso prático. Cursos práticos. Porque às vezes é muito teórico, mas eles não têm a vivência. E se você fizer um curso prático com vivência, como é que é feito, o que vão te pedir, olha, você vai chegar, vai ser assim, lá vai estar montado dessa forma, vai ter uma... isso é ideal. Não. E, precisava ter curso disso aqui, olha. Curso só de rosto, porque as pessoas estão tão viciadas em gestos e mise-en-scène e voz e projeção, cara. Que eles não são... Não, tem coisas que precisa. Você mas eu, maneira... de novo, assim, como o meu background é muito telenovela, né? Telenovela, 90% do tempo é isso aqui, né? Close aqui, né? Então, assim, o artista de televisão, de novela, sabe que existe, cara, 90% da minha interpretação vai estar aqui, entendeu? E muitas vezes eu vejo que tem atores que não estão preocupados com isso, né? Ou não sabem se preocupar, não entendem. Enfim, resumindo, falta realmente vivência de câmera na preparação dos atores para ingressar nesse mercado. Não, vivência é tudo. Porque, como eu falo para os talentos que estão iniciando, depois que você fizer sua primeira publicidade, você vai ver como é que é feito. Depois, quando você fizer uma primeira novela ou algo parecido, ou alguma participação, você vai ver. Então, mas se trouxerem alguém em cursos que já mostra essa certa vivência, já ajuda muito, né? Porque aí eles vão estar mais relaxados num sentido de entregar melhor. Não ficar tão, nossa, onde estou? Que é isso? Que medo? E aí vem a parte da insegurança, que é muito perigoso para um artista. Eu percebi também, Nani, que nesse tempo de pandemia, os atores tiveram que, de novo, a duras penas, interagir com câmeras dentro de casa, né? Com os webcams, né? Fazendo coisas sozinho, fazendo monólogo. Por um lado, eu acho que a gente desenvolveu uma certa linguagem mais coloquial, que eu gostei, eu achei muito legal. Acho que a gente quebrou um pouco da formalidade, que também tanto acho. A teledramaturgia e eles quanto mesmos desenvolveram, o teatro. Exatamente, eles bom, criaram uma linguagem deles, uma coisa coloquial, enlouquece um pouco os autores, porque acaba que vai fugindo um pouco do que o autor escreveu, mas torna o texto mais orgânico. Então, por um lado, eu acho que a gente desenvolveu uma dramaturgia
mais orgânica, mais dia a dia. E até a linguagem técnica, dizendo, também está mais orgânica. A gente hoje aceita mais uma câmera tremida, uma câmera fora de foco, uma luz meio esquisita, porque a gente se disciplinou a consumir muito material feito por amadores durante a pandemia. Então, isso contaminou a maneira de se contar a história. Porque às vezes a gente até de entregar o material, a gente já fala, olha, ele não teve um recurso, não tem os melhores celulares, não tem uma certa luz, a gente só dá aquela dica, né? Mas você acabou incorporando um pouco isso na linguagem, virou linguagem, digamos assim, entendeu? Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou defendendo aqui que agora faz de qualquer maneira, não, porque pelo contrário, eu sou o melhor. Eu sou muito rigoroso com questão de luz, de enquadramento. A gente, né, a Globo faz isso com a gente fica chato, né? Esse é um cabelinho que está fora do lugar que a gente vem lá ajeitar, né? Mas, assim, o que eu ia falar, terminando a minha linha de raciocínio, por outro lado, eu acho que faltou, quando eu coloco dois atores juntos para contracenar, você percebe que eles estão num lugar incômodo, que não é deles. Por quê? Eles estão ao vivo, olho no olho. Eles perderam esse hábito do contato humano. É verdade. Sabe? E essa coisa, pelo menos em novela, a gente tem um tempo de troca de olhares e comunicação não verbal, quando o silêncio fala muito, sabe? O silêncio fala muito porque ele dá espaço para você entrar com uma trilha sonora que vai contar a história, entendeu? Você dá margem para o editor trabalhar, né? E ficar o mais verdadeiro possível. Exato. E contaminado um pouco por essa linguagem frenética de TikTok e o fato das pessoas não estarem tanto tempo uma com a outra, fica todo mundo encavalando as falas, um fala em cima do outro, está todo mundo querendo se defender e ninguém olha para o outro. Então, uma das coisas que eu sinto mais dificuldade hoje na hora de dirigir atores é isso. É respeitar que a troca de olhares, e voltando àquilo que eu estou falando, isso aqui, né? Isso aqui, né? A troca de olhares, ela é muito poderosa e ela tem que ser resgatada, entende? As pessoas têm que... O lado humano. O lado humano, que é o olhar, né? Ainda mais para uma novela, ainda mais no caso de TV, filme, novela, enfim. São pessoas. Então, quanto mais verdadeiro possível, melhor, né? Exato. O público também se identificar, senão fica tudo muito falso. Exatamente. Vão virar todo mundo robô? Exatamente. Então, é uma coisa muito, né? Exatamente. É complicado a gente passar isso, entendeu? Então, às vezes tem que explicar também para os talentos, tipo, Life 5, enfim, diversas formas para que eles entendam, né? E uma outra coisa também que eu tenho percebido é que acho que assim, os atores, infelizmente, estão perdendo vocabulário. Eu acho que isso é falta de leitura, sim, na minha opinião. Muito. Né? Então... É vício de linguagem de telinhas. Exatamente. Poucos ruim, livros e muita telinha. Está muito difícil. Então, para ele até entender as instruções de um diretor, ele começa a ter dificuldade, sabe? Porque o diretor tem que ir em lugares, entende? Que não podem ser superficiais, né? Para resgatar o que ele realmente precisa daquele personagem, né? E às vezes você vê que o olhar do ator está perdido, ele não sabe nem o que você está falando, ele não entende. Então, assim, eu acho que está faltando realmente o ator conseguir mergulhar naquela história, naquele personagem, entender o arco dramático daquele episódio, daquele filme, né? Para poder entregar melhor. Eu defendo muito o ator que estuda roteiro, sabe? Eu acho que um ator tem que entender de roteiro. Ele tem que ser, o ator tem que ser um pouco autor. Não digo isso para ele alterar nada que o autor escreveu, mas para ele entender por que o autor foi naquele caminho. Né? Exatamente. Qual é a função daquele personagem naquele momento? E para ele vai ser ótimo, porque ele vai entender, né? Exato. Faz muito sentido. E lembrando que o diretor em TV, ele conta muito com a contribuição do ator. Porque a gente não pode esquecer que um diretor, ele está dirigindo ali, diariamente, 40, 50 atores diferentes, personagens diferentes. Então, se você for pensar ao longo de um ano,
provavelmente o ator sabe mais do seu personagem do que o diretor. Sem dúvida. Para ele ter que decorar todo mundo, né? Exatamente. E saber Então, todos. assim, eu conto muito. E aí, Com voltando ajuda. àquela questão da escalação, que você acaba escalando as mesmas pessoas por uma questão de confiança. E porque ela Sabe entende o que aquela você pessoa gosta. entende, sabe que É a mesma você coisa. Eu gosta. conheço o diretor, como todos perguntam, os atores que já trabalham. Qual é o diretor que vai dirigir? Claro. Quem que vai? Porque já sabe o que você gosta. Claro, O que o diretor se sente mais confortável e acredita no potencial daquela pessoa. Isso é Exatamente. a mesma forma, no meu caso, das produtoras de elenco, cada uma a gente trata de uma maneira, porque a gente sabe o que elas procuram. Exatamente. E o que elas gostam, os diretores a mesma coisa. Exatamente. Já tenho de filme de publicidade, tanto para cinema, eu já passo para a minha equipe e já falo, esse diretor da publicidade X é assim, ó, ele gosta nesse perfil, não adianta mandar esse que ele não vai aprovar. Porque os perfis dos diretores também é muito diferente. Eu, por exemplo, eu não sou um diretor intuitivo. Eu não sou aquele cara que chega e se inspira na hora e aí vamos ver o que vai dar. Eu super admiro aqueles que são assim, né? Eles reagem instantaneamente ao que está acontecendo e contribuem. Eu sou um pouco mais cartesiano, tenho que estudar antes, ver, chegar na locação, vir na locação no dia anterior, me inspirar no dia anterior sem ninguém ali, para poder ver câmera, ver tudo, entendeu? Porque para mim, na hora de gravar, é gravar, não é se inspirar. Tá certo. Para mim. Certo, não sei. Não eu sei acho, eu gosto mais. Sei. Sabe o que é isso? É mais metódico, é uma coisa mais organizada. Porque você sentir mais o lugar e vir... Cada um é cada um. Não, mas olha só, eu vou te contar curioso, porque eu era muito assim no início da minha carreira na Globo e eu me dei mal nesse sentido. Por quê? Porque a vida não é tão estanque assim, a vida não é tão planejada. Então, se você chega com esse planejamento... Eu chegava ao cúmulo de desenhar a planta baixa da cidade cenográfica para colocar as posições de câmera 8 horas da manhã, 8h30, não sei o quê. O que aconteceu? Você engessa tanto o teu planejamento que se eventualmente naquele dia nublar ou chover e você ter que fazer a cena diferente, você está tão engessado naquela posição de câmera que você fala, e agora? Está chovendo. Eu não posso cancelar. Tem que repensar, entendeu? Ou, tem isso. Verdade. Ou o ator passou mal, eu tenho que puxar a cena que era de tarde para de manhã, o sol está numa outra posição. Entendeu? Ou eu vou ter que gravar metade da cena agora, porque a outra metade o ator está preso no estúdio. Então, eu comecei a entender que você precisa ter um misto de planejamento, mas você precisa ter um jogo de cintura ali. Você tem que ser um pouco alemão, um pouco carioca, que nem eu sou, né? Isso é bom. Isso é bom. A gingada do carioca e depois alemão, então, daquele total, né? Aí isso é muito bom. Exatamente, né? Esse equilíbrio, né? Mas, assim, voltando à questão dos atores, eu acho que nunca estivemos num melhor momento da história para termos novos atores despontando, sendo descobertos. Porque, assim, eu me formei ao longo da década de 90, cresci na década de 80, e para mim era muito claro, acho que eram pouquíssimas as chances para os atores, né? Você tinha a TV Globo, você tinha ali a Manchete com alguma coisa, umas novelas do SBT muito esporádicas, entende? E um cinema nacional muito enfraquecido, né? Então, eu costumo falar para os atores hoje, vocês estão vivendo um momento mágico, vocês estão reclamando, estão de barriga cheia, gente. Total, que tem muito mercado. Eu sou da época do movimento dos sem tela, né? Porque sem tela. Não tá. Hoje, cara, você... E sim, os equipamentos caríssimos, entendeu? Cara, hoje você tem uma produtora em casa. Com certeza. Você anda com uma produtora no seu bolso, né? Celular. Você faz qualquer... produtora, entendeu? Você faz exatamente coisas magníficas. Você fala, gente... Entendeu? Agora, para bem e para mal, né? Porque você acaba também produzindo muito lixo, né? Porque todo mundo se acha que tudo. Qualquer coisa, todo mundo. Então, assim, mas aí o filtro é a população, não? São as pessoas, esse é o problema. E aí exatamente. Aí depende do quem é o público que está vendo. Isso, pronto. Entendeu? Aí chega aquelas pessoas super famosas e eu falo, que conteúdo esse ser tem? Aí... Mas será que tem vida longa, né? Não sei. Não dá. Eu acho que não tem, Não sabe? tem vida longa, porque... Não... Não tem vida longa, mas é aquele sucesso instantâneo que muitos procuram, né? E que, se fosse seguir como ator, talvez não chegaria. Tanto que eles chegaram não sendo ator e chegaram num sucesso. Pessoas de ganhar milhões. Minha filha falou uma coisa que eu fiquei muito chateada, assim. Ela pegou e falou assim, mãe, eu tô vendo aqui... Primeiro que eu não gosto muito que ela veja TikTok, eu tô meio, né? E ela falou assim, MC Pipoquinha, que eu fiquei assim...
Meu Deus, ela não assiste. Ela falou assim, mas essa menina, ela maltratou a professora dela e falou que ela ganha muito mais do que a professora dela na escola. Aí eu falei, que arrogância, que coisa é isso de uma criança falar isso para um professor que está fazendo, e ainda no nosso país, né? Ajudando. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, filha, respeito os professores, que eles estão ali para te ajudar. E essa pessoinha fala desse jeito e ela com um monte de seguidores. Assustador. Tá feio isso. Esse é um problema. Então, acho que a gente tem que ter um filtro. Tem que. Tomar cuidado. Tem que sim. Muito cuidado. E agora, para a gente adoçar o meu podcast, sabe o que eu tenho? Okay. Eu tenho uma patrocinadora aqui, ó. Ateliê da Nata, da minha querida Aninha. Ai, ela deixou todo fechadinho, eu não abri, sabe por quê? Porque eu queria quentinho, ó, tudo ao vivo aqui, assim, ó, de tirar. Olha, é isso que é uma gastronomia portuguesa, não é de mentira. Nossa, parece cenográfico esse. Não é cenográfico, não é. Você nunca viu na TV brasileira da Globo, que eu tenho certeza, desse jeito. Por favor, sirva-se. Pegue o seu, depois se ele quiser comer agora, se ele quiser comer depois, ele vai experimentar. Vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele vai ir comigo no ateliê da Nata. Já está convidado para almoçar comigo. Gastronomia portuguesa, incrível. Maravilhosa. Ela, assim, não existe, desculpa, é o melhor. Eu vou trazer os atores também portugueses aqui, exatamente para eles degustarem e falarem, meu Deus, estou em Portugal, como assim? Como conseguiram? Como conseguiram? E exatamente isso, eu agradeço aos que me ajudam aqui no podcast, Ateliê da Nata, e também a Venedil, que me deixa aqui, ó, brilhando, cheio de coisinhas para deixar mais formosa. E também sei que você faz parte, está à frente da plataforma Opa. A plataforma Opa surgiu a partir da ideia dos meus dois sócios, Rafael Greik e Vitor Frade, em 2015. Na época, eu trabalhava como diretor de Haja Coração, na TV Globo. E eles falaram, Vitor Frade é conhecido no Rio de Janeiro como um grande realizador de material promocional para atores, videobooks, né? Realmente ele conseguiu criar um padrão de qualidade ímpar, assim, e ele se tornou referência na produção desse tipo de material no Rio de Janeiro. E ele tinha algo em torno de 5 mil já videobooks feitos, e ele queria colocar isso online, talvez no YouTube e tal, mas ele queria fazer de forma organizada, porque ele realmente era consultado pelos diretores de elenco da TV Globo. Vitor, quem tem de novo aí que você viu que é bom para a gente, né, pensar em lançar aqui? E aí ele veio até mim, apresentou o sócio já dele, o Rafael Greik, é filho do Márcio Greik, inclusive, músico. Olha, nós estamos com uma ideia de fazer, em vez de só fazer um canal de YouTube, fazer efetivamente uma plataforma para que esses atores que estão chegando aí possam ser encontrados pelos diretores de elenco, né? Essa foi a ideia embrionária. Então, na ocasião, eu gostei muito. Eu tenho sempre eu sempre olho muito à frente, né? Assim, eu gosto muito de tecnologia também. Eu estou sempre olhando o que vai acontecer, né? O que está vindo pela frente, né? E eu já tinha entendido, até bem no início da TV Globo, quando eu entrei, acompanhei as seleções de elenco, eu falava, gente, isso aqui não é lógico. Uma fila de 200 pessoas para fazer um teste. Eu estou vendo que metade da fila está fora do padrão. Eu estou vendo que a outra metade da fila veio de estados do Espírito Santo, Minas, São Paulo, para fazer um teste que não é deles. Eu estou vendo o tempo que está sendo gasto aqui no estúdio. E pior, eu estou vendo que no final desse processo, esse material todo vai ser jogado fora, porque na próxima novela vai começar tudo de novo. E eu falava, gente, isso aqui tem uma coisa errada. Por mais que a Globo seja extremamente organizada nesse sentido, e eu faço questão aqui de dar os parabéns para o pessoal lá né, Laura Macedo, Priscila Lobo, que estavam sempre à frente ali do... Conheço ele, nós Laura, estamos sempre à frente Priscila. ali da área de pesquisa da TV Globo. Eles faziam um trabalho genial ali.
gostava muito de ir lá, sempre visitá-los, porque eu já fui visitar também. E eles têm todas as fotos dos atores em preto e branco quando eles estavam lá fazendo os testes. Né? Eu fui levar uma atriz minha lá, exatamente para fazer um teste, que inclusive ela pegou Malhação, eu que lancei ela no mercado. E quando tinha aquelas... Né, todas aquelas fotos brancas, preto e branco, e iniciou em 2007, estava até o Felipe Tito, que também começou comigo, a Alanis Gilling, que começou comigo, eu estava levando ela, e tinha aquelas fotinhas, preto e branco, eu falei, em breve vai ser você, porque tanto que ela pegou a protagonista da Malhação. Que legal, viu? E depois virou a Juma, enfim, foi minha descoberta. E aconteceu que depois, com certeza, vai estar aquelas fotinhos lá, e é muito engraçado, porque eu vi várias atrizes que passaram pela agência, que eu conheço, que estavam ali. É muito legal. E eu comentei isso com o Lauro na época, quando eu fui. É muito bom, muito legal, engraçado. Né? E aí, então, eu falei, olha, realmente esse processo ele não está lógico, não está prático não e tá nem prático, objetivo. Não é eficiente. Eficiente, né? Exatamente. Perder muito tempo para uma coisa tempo, que... dinheiro, né? Tudo. Você fiquei imaginando, cara, um ator... Ele gasta dinheiro fazendo o videobook. Era caríssimo. Não fazer o videobook, mas fazer as cópias dos videobooks para entregar pessoalmente essas cópias. E eu, estando lá dentro, eu sabia que aquelas cópias ficavam muitas vezes ali pegando poeira nos armários, entendeu? Então, eu falava assim, gente, que grana gasta com isso, né? Muito. Além do que eles tinham que fazer o trabalho que eles chamavam de via crucis, né? Que eles vinham até o Projac, cheio dessa... Aí entrava em cada uma dos módulos para entregar, entende? E às vezes vinham de outras cidades ou outros estados, gastavam dinheiro com passagem aérea, gastavam dinheiro com hospedagem. Tudo isso tinha que ser resolvido por uma ferramenta online, onde as pessoas podiam efetivamente mandar os seus materiais, tudo online. Cadastrando. De uma maneira organizada, de uma maneira que você possa... Com perfil de você clicar, programa de busca, chegar, preciso do fulano, tal, vem todo mundo. Bom para os dois lados. Não é uma questão para ajudar os atores ou só ajudar os diretores. É maravilhoso para a gente. Entendeu? É uma ferramenta que tem que organizar. Do lado do diretor, tem que organizar para que ele possa muito rapidamente acessar o perfil que ele quer. Exatamente. E perfis atualizados. Não adianta um perfil lá que tem 5 anos, né? Tanto é que existe um algoritmo que a gente criou dentro do OPA que ranqueia, né? Que classifica os atores... Quem não está entrando... Quem está com um perfil desatualizado, ele perde ponto nesse algoritmo, né? Então, aqueles atores que estão constantemente não, mas a cada 2 meses, 3 meses, colocando uma foto nova, colocando um vídeo novo, corrigindo alguma informação, o sistema entende, essa pessoa ela é engajada com a sua carreira, ela é preocupada, interessada, portanto, vamos elevar ela no ranking de busca, né? Então, assim, o ranking de busca ele tem a pontuação que mede. Você colocou foto? Você colocou quantas fotos? Você colocou quantos vídeos? Você colocou DRT, registro profissional, né? Você colocou as suas habilidades, suas características, entendeu? Você já trabalhou, você já foi encontrado na plataforma OPA, tudo isso tem uma pontuação que vai te elevando, né? Isso é uma maneira de você gamificar a participação do ator dentro da plataforma, né? E, naturalmente, você concede um lugar melhor para quem demonstra isso. É uma maneira de você retribuir. Você está ajudando a plataforma a ficar mais limpa, mais organizada, com os melhores atores mais para cima, ok, então a gente vai te ajudar colocando você também mais para cima, né? E do outro lado, do lado dos diretores também tem ferramentas para ele organizar, né? Ele favorita. Você entra na plataforma, tem 4 mil atores. É muito difícil você olhar 4 mil. Então, você começa a criar pastas com aqueles que você gosta de trabalhar mais frequentemente. Pastas que você pode botar tag, assim, esse ator é bom de comédia. Você coloca uma tag lá, bom de comédia. Essa tag só você pode ver. Só você, como diretora de elenco, pode ver essa tag. Ninguém mais. Porque isso é uma visão sua, exclusiva, sua percepção, Nani. Personalizada. Aquele ator. Então, você coloca lá, porque você sabe que daqui a, 1, 2 meses, você vai fazer um programa de comédia e vai precisar de pessoas boas de comédia. Então, você vai lá, resgata todo mundo que você etiquetou com isso, para você mais facilmente achar essa pessoa, entendeu? E não é uma, você pode botar várias etiquetas no mesmo artista, entendeu? Então, às vezes ele é bom de drama, ele é bom de comédia. Enfim, então você começa a ter um escritório virtual seu e remoto, que você pode acessar
de onde você estiver. Praticidade, né? a gente precisa disso. Exato. Né? Então, assim, como qualquer inovação tecnológica, eu digo que o nosso meio deveria ser o meio menos preconceituoso, e ele é em muitos sentidos, mas em termos tecnológicos ele é muito conservador. O nosso meio, ele é conservador demais, ele é tecnofóbico. Ele tem uma resistência à tecnologia, a mudanças, ele gosta da coisa artesanal e tal. Mas é uma questão de tempo. Não tem como... Mas eu peço para os meus talentos. Eles às vezes falam, qual e-mail eu envio o material? Eu falo assim, olha, eu tenho essas plataformas que eu costumo trabalhar, então, por favor, faz o cadastro lá, eu tenho acesso. Não envie por e-mail, porque vai se perder nos e-mails. Faça o cadastro nas plataformas que eu tenho acesso. Claro, exatamente. E aí, eu vou ver você por lá. Lá você vai conseguir colocar vários vídeos, foto, etc. E tal. E é mais prático para mim. É tão... Mas eles vão se acostumar muito, já estão aprendendo. Claro. É uma economia para eles, gente. Muito, você não precisa mais ficar pegando Uber ou avião para ir até a Globo, fazer toda a peregrinação, entendeu? Não, eles ainda me perguntam se querem para ir visitar. Eu falo, não, faz um bom material que eles estão vendo. Fica tranquilo. Claro. Eu falo, existem 3... Me corrija se eu estiver errado, porque você que é a diretora de cast, mas eu imagino que você tem 3 etapas que você faz uma seleção. Você faz a primeira seleção absolutamente nas plataformas online. Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Você reduziu para 20. Desses 20, aí sim você faz o contato, manda um self-tape. Vamos fazer aqui um online. Aqui nós falamos, vamos editar. Aí, reduziu para 5, para 3, não sei. Ok, vem aqui para o estúdio, vamos conversar. Pronto. Assim, que nós chamamos agora de um callback, que é que já está próximo ao personagem. Aí sim a gente traz ao vivo e a cores só para... O problema é que a primeira seleção, a grandona, que você faz online... É difícil do ator mensurar que você está fazendo isso, né? Antes, ele ia presencialmente no estúdio, então tem aquela sensação de eu estou sendo visto, estou sendo visto, mas é uma besteira. Não, e eles não sabem do que está sendo o processo. Besteira, já falei entendeu? isso. Então, assim, a primeira seleção ela é feita online, entende? Então, assim, o que a gente pode fazer para o ator talvez ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente tem uma métrica que a gente, pelo menos na plataforma Opa, que a gente indica que você tem o seu perfil está sendo visitado X vezes. Então, pelo menos, é como se ele tivesse a sensação de que, não, realmente, eu estou indo para essas seleções, entendeu? Isso, é isso mesmo. A pessoa não sentir que ela está abandonada, mas... As pessoas têm que entender que agora essa é a nova maneira de ser visto. Não tem jeito. Exatamente. Inovação, tecnologia. Infelizmente chegou ao fim. Foi muito boa a nossa conversa. Se pudesse, a gente ia ficar horas e horas, que são muitas informações, detalhes da nossa área. O audiovisual, a galera tem muitas dúvidas. Mas eu vou deixar aqui o seu Instagram. Qual é o seu Instagram? Alexandre Klemperer. Mas escreve direito. Eu vou escrever aqui direitinho para vocês encontrar. Vai estar lá também a plataforma Opa. Vão procurar, veja quem é o Alexandre. E a plataforma Opa tem um perfil gratuito. A pessoa não paga nada para estar. Maravilha. O meu elenco, eu já falei para todos, eles estão fazendo o cadastro no momento deles, claro, né? Que a gente tem que ficar mandando depois lembrete. Já fez. E aí? Tá tudo atualizado para você ver. Já pedi para todos os meus talentos, meus agenciados, exatamente para poder chegar e ter mais oportunidades, que é isso que eles querem. Eles querem participar. Ao invés de só fazer cursos e tiver a imaginação, eles querem exatamente estar num set e filmando. Esse é o objetivo de todos os talentos. Claro. E a galera do audiovisual conhecer também mais o mercado e saber como é que funciona essa questão de como organizar talentos, audiovisual, luz, câmera, como é que é o processo de uma novela. E de cinema, que logo, logo o Alexandre vai fazer e eu vou fornecer os meus talentos, que eu estou profetizando, e assim vai surgir. Muito obrigada e até o próximo.